Eu acho muito legal o que foi falado aqui, porque é o que nós vivemos na realidade. Mas amar o próximo, a gente tem que entender o que é. Não é, para mim, no meu ponto de vista, não é dar para a pessoa tudo o que ele quer. Alguns momentos, posso te amar, só que o que ele deseja de mim, eu não vejo nenhuma vantagem nele sobre isso. Então, queria colocar aqui a ênfase na noção de desejo e necessidade. Será que o que ele deseja é necessário para ele? Porque se nós conseguimos entender nós mesmos que não é necessário, como foi mencionado aqui, viver pelos desejos, mas sim pelas necessidades. O que é necessário para mim, eu acho que é o mais interessante. E uma coisa também fantástica, eu li um dos livros do Dr. Rodrigo Silva, o recente, sobre o ceticismo da fé. E aí ele dá uma colocação muito importante. Nós vivemos na era da informação. Na realidade, todo mundo pode pesquisar no Google, qualquer rede social, vai ter vários pensamentos sobre Deus, sobre tudo o que quiser mesmo. Mas ele colocou uma coisa interessante. O problema é o uso que você é capaz de fazer dessa informação. E isso vai a partir do momento, porque quando a abordagem dele é, a gente tem que pegar dúvida, tentar colocar tudo na crítica e achar o que é necessário para você. E um dos textos ele fala o seguinte: na realidade, não é a tomada de decisão, sobre a tomada de decisão, ele disse que nós podemos tomar a decisão, mas o que é mais interessante, ou o uso, ou a tomada de posição, depende do que nós faremos quando já tomamos aquela posição. E isso acho fantástico, só que ele coloca mais na frente, ele diz, não que não vamos ter todas as respostas e todas as certezas, mas é necessário nós tomarmos uma posição. E isso também é fantástico que foi colocado aqui. Então, para mim, eu acho que se eu me amo mesmo, vivendo com as necessidades, eu entendo que o meu próximo também não pode viver só de desejo, mas pelas necessidades. Assim, eu posso chegar, ele quer um sapato, mas eu vejo que ele não precisa mesmo desse sapato. Até Jesus, até Deus com Paulo, foi uma conversa desse jeito. Paulo pede para ele, tira de mim esse negócio que me incomoda. Ele fala para ele, a minha graça te basta. Então, não que nós colocamos que amar o próximo é fazer para ele tudo o que ele quer, mas sim o que é necessário para ele. Mas é isso mesmo. Kierkegaard, ele fala, o amor ao próximo que ele fala, é uma extensão do seu relacionamento com Deus ao outro. Isso significa que amar o próximo, eu devo falar não. Isso significa que amar o próximo também é colocar limite. Aliás, colocando limite, eu amo mais ao próximo do que qualquer coisa. Então ele não diz que amar ao próximo você tem que realizar os desejos do outro. Ou realizar os meus desejos. Amar ao próximo para ele é uma obrigação porque é um mandamento. Mas esse mandamento, amar, é ver todas as circunstâncias, possibilidades e contextos. Ele não discorda disso, muito pelo contrário. Ele só vê que muitas vezes nós amamos ao próximo por hipocrisia, por falsidade. Esse é o comentário dele. Que primeiro eu tenho que me amar, para depois amar o outro, para depois amar o próximo. E quem é o meu próximo? Meu próximo é qualquer um, sem distinção, sem preconceitos.
sem vínculos de uma ideia pré-concebida. Isso é amar o próximo. Não é dar aquilo que o outro quer, não. É também falar não. É também limitar. É também entender as minhas necessidades, os meus desejos e as minhas vontades. E até que ponto as minhas necessidades, os meus desejos e as minhas vontades podem ser compartilhadas com o outro. Que muitas vezes esses desejos e vontades não devem ser compartilhados. E então, há uma complementaridade entre o que você falou e o primeiro colega nosso que veio aqui. Então, às vezes, amar o próximo também é manter a sua distância. Porque o próximo, às vezes, me faz mal. O próximo, às vezes, me desmotiva. O próximo, às vezes, me coloca para baixo. Eu não vou deixá-lo de amar por uma atitude que muitas vezes ele faz por não ter consciência da sua ação. Mas eu também não posso permitir que ele tenha uma intervenção significativa entre o meu relacionamento com Deus e comigo mesmo. Então, amar o próximo também envolve não. E isso é muito importante. Aliás, o princípio primordial da resistência é a palavra não. E é uma das palavras que nós temos que aprender a falar. Não. Quando você fala não, você implica necessariamente que você está se amando. O importante é mensurar, analisar que situação é essa, ou até que ponto eu posso ceder ou não. Porque se eu penso que amar o próximo é ceder o que há em mim, aí isso é muito complicado, porque você se esvazia. Aí é um outro problema psíquico. Mais alguém? Pessoal, sou o Bruno, faço teologia. Professor, eu tenho uma dúvida ali sobre o autor, é que infelizmente eu não li o livro, mas pelo que o senhor falou, ele se preocupa muito com o individual, né, com o indivíduo. Porque muitas vezes eu fico me preocupando muito com o que os outros fazem, e as minhas atitudes são por causa dos outros também, né? Eu fiz isso porque ele fez aquilo. Eu fiz isso porque ele fez aquilo também, e assim a gente coloca desculpa nas coisas. Quando ele fala desse convívio, ele fala alguma coisa sobre quando eu penso no que eu faço também. Eu tenho que amar o próximo, apesar dos defeitos dos outros. Mas eu também tenho que me amar, assim como o senhor explicou aqui. Ele fala alguma coisa sobre com relação a esse processo de eu poder me amar também, apesar das coisas que eu faço. Porque eu erro demais, faço muita besteira. E daí eu também fico triste, desanimado, né? Eu quero ser um cristão, mas eu não consigo, porque eu estou toda hora errando. E por mais que eu tente melhorar um pouco, eu erro e vou errando. E não adianta eu falar do outro, porque eu sou bem pior que ele, porque eu conheço todos os meus defeitos, né? Daí eu queria saber se ele fala algo sobre isso, e se ele não fala, o senhor podia ensinar um pouco sobre como lidar como eu vou me amar, porque tem muitas pessoas que têm depressão, porque ela também, nossa, eu não sou nada, isso e aquilo outro. Como esse amor por mim também, como eu vou fazer isso em constante relação ao que o senhor falou também, sobre que eu tenho que conviver com essas coisas de percas, a morte e as incertezas. Como conviver nesse meio aí? Eu não falei sobre isso, porque eu já tenho um programa anterior que falo exatamente sobre o outro lado e as outras obras e os outros trabalhos, textos de Kierkegaard. E ele tem um pensamento que eu aprecio muito. Ele diz assim, eu falei um pouco, que nós temos que conviver com as nossas perdas, com as nossas inseguranças. Porque ele diz o seguinte, nós somos salvos pela graça.
Se nós somos salvos pela graça, nós temos que entender as nossas perdas, as nossas imperfeições, os nossos problemas. Para ele, é assim, qual o maior problema? É que nós não sabemos o que é salvação pela graça. Para ele é isso. Quando eu me conscientizar que eu sou salvo pela graça, eu vou entender a minha existência plena, inclusive meus tropeços, inclusive o incompleto que existe em mim. E a partir daí eu vou me tranquilizar e me conscientizar da minha natureza limitante para chegar até Ele. E mesmo que eu não consiga o ideal do cristianismo, mas que pelo menos eu consiga viver aquilo que o nosso mestre pregou. E ele fala, balela o que as igrejas pregam. Completamente balela. Porque as pessoas não entendem o que é salvação pela graça. E por que eu não entendo? Porque é de graça. É aquilo que eu não mereço. Se a salvação é pela graça, é aquilo que eu não mereço, então eu não posso discriminar ninguém. Eu não posso menosprezar ninguém. Eu não posso ridicularizar ninguém, segregar ninguém. O que eu tenho que fazer através disso? Tentar amar. E mesmo que eu não consiga, por causa das perdas, das inseguranças, das insatisfações, eu vou ser salvo pela graça. Rapaz, ele é muito provocador. E ele olha para a igreja cristã, protestante, e fala, vocês falam de salvação pela graça e vocês não vivem a salvação pela graça. Comece a viver. Aí ele fala, não é fé, é graça. Somos justificados pela graça, pela fé. Aí ele diz assim, se somos salvos pela graça, justificados pela fé, então nós temos que viver na angústia de Abraão. Abraão viveu a angústia. Qual foi a angústia de Abraão? Levar o seu filho primogênito, o único filho, para o holocausto. Essa é a angústia que nós passamos, diz ele. É a experiência que ele relata nos livros. Não é instigante? Aí ele fala, a vida é angústia. Assim como a angústia de Abraão. E qual é o segredo? Saber viver essa angústia. Ele diz então, é necessário ter o salto da fé. Palavras de Kierkegaard. Mais alguém? Bom dia, gente. Bom dia. Meu nome é Vitória, eu estou no 1º ano de música e eu gostaria de fazer só um pequeno comentário baseado na palavra amor, né? Se a gente for olhar essa parte do cristianismo, o amor ele é bem subjetivo, cada um tem um significado próprio ali para a palavra amor, né? Para mim, o amor é um abraço, né? Ele engloba tudo, ele dá significado em tudo na nossa vida. Só que para quem sinta o amor, né, essa questão de se aproximar do próximo e amá-lo, o amor ele não é uma semente que está dentro de nós e no estalar de dedos a gente vai começar a amar alguém, começar a sentir até um desejo também de se aproximar de Deus e fazer as coisas conforme a vontade dele. Com base no cristianismo, né, eu gosto bastante de fazer essas comparações e para que a gente possa sentir o amor por Deus, Deus ele também precisa se aproximar de nós e nos dar esse amor. Porque o amor ele não é algo só de dentro para fora. É de fora para dentro também. A gente precisa receber esse amor. Então, para que eu possa amar o meu próximo, eu não vou simplesmente instalar o dedo e falar assim, a partir de agora eu quero sentir mais amor pelas pessoas. Por mais que eu sinta receio, como o nosso amigo falou, né, por determinados estilos de pessoas e tudo mais, eu devo me aproximar delas e naquele convívio ali eu vou criando a empatia, né? O amor ao próximo também. E eu gosto muito de uma frase
de Aristóteles, né, que ele fala assim, que é melhor a gente sofrer junto do que a gente ser feliz sozinho. Então a gente precisa do nosso próximo, a gente precisa dele, não é porque é um mandamento, ou é porque a sociedade muitas das vezes fala, você tem que conviver com o seu próximo, mas é porque a gente necessita dele para os nossos sofrimentos, nas alegrias, em tudo na nossa vida. A gente precisa de ter esse amor. E para a gente senti-lo, a gente tem que se aproximar independentemente da pessoa, seja em qualquer momento ou como a pessoa seja, a gente tem que se aproximar dela e esse convívio vai trazer esse amor para a gente. Você falou algumas coisas e eu fiz várias relações. Deixa eu ver se eu consigo lembrar de todas as relações que eu consegui fazer na sua fala. O abraço, ele pode ser malicioso. Muitas vezes o abraço não é altruísta. Às vezes o abraço é eu quero ter prazer diante do outro. Amor é subjetivo, por isso que a Bíblia fala que Deus é amor. Então, depende de como você considera Deus, ele é subjetivo ou não. Então, se eu falo que Deus é amor, e concordo com a Bíblia nesse sentido, então, tudo que eu me aproximar dele, eu vou viver o amor. Se o meu relacionamento pessoal, individual com ele, for intenso, não tem como eu não extrapolar o amor em mim para o outro. Essa é a preocupação de Kierkegaard. Por isso que ele fala de individualidade. É mostrar, externalizar aquilo que está interno dentro do meu relacionamento com ele. A relação com o meu próximo, para Kierkegaard, tem que ser uma extensão do meu relacionamento com o meu Deus. Porque como nós somos egoístas, frágeis, pecaminosos, eu vou me aproximar do outro com muitas intenções. Mas ele vai fazer com que a minha intenção seja voltada a ele. Por isso é que ele diz que os meus desejos e as minhas vontades têm que ser atrelados ao Criador, para que a gente possa viver mais perto o cristianismo que Cristo pregou. E ele comenta, se Deus é amor, e eu sou feito à imagem de Deus, então eu tenho o amor dele. Aí você falou de empatia. Hoje, a ciência está mostrando que uma coisa é você ter empatia, outra coisa é você ter compaixão. A compaixão é maior do que a empatia. Porque a empatia é você se colocar no lugar do outro, mas a compaixão é você compartilhar o amor do absoluto do outro. Mais alguém? O último, então 2 pessoas e aí a gente fecha, ok? Bom, passou o programa inteiro com essa imagem aí no fundo, eu fiquei olhando e observando. Eu acho que não tem como olhar para essa frase assim, sem desvincular ela da palavra hipocrisia. Aí você fala assim, mas Sérgio, por quê? Porque eu olho para ela e às vezes eu me sinto hipócrita, sabe? Eu olho para essa frase assim, às vezes dentro de um sermão, às vezes falando para pessoas e dentro do meio cristão, eu me sinto hipócrita. Por quê? Porque falar aqui na frente de todo mundo, ou falar que fez alguma coisa na frente de muitas pessoas, ou mostrar que está fazendo alguma coisa na frente de pessoas é uma coisa. Entende? Agora, fazer isso fora daqui, fazer isso em um outro lugar, em uma parte externa daqui, onde não tenha ninguém, é uma coisa diferente, sabe? E assim, eu me sinto um pouco estranho com essa frase, por quê? Porque como é que eu vou amar o próximo, sendo que muitas vezes nem eu mesmo me amo? Sendo que muitas vezes nem eu faço para mim mesmo o que eu quero que o outro faça para mim. Entende? E como é que
que eu vou aceitar uma coisa do próximo, um carinho de um próximo, sendo que muitas vezes nem eu mesmo faço para mim mesmo. Por exemplo, como é que eu vou amar aqui o meu amigo que eu nem conheço aqui, sendo que eu mesmo não me amo? Como é que eu vou dar um abraço nele, sendo que eu mesmo não me abraço nas minhas questões? E como é que eu vou aceitar um abraço e um carinho dele? Entende? Essa é muito grande demais para eu entender essa frase. E eu acredito que seja grande demais para todo mundo aqui, porque é muito complexo, sabe? Mas eu acredito que apesar de toda essa complexidade, de toda essa coisa, a compaixão, ela pode resolver uma boa parte dos problemas. Uma boa parte de tudo isso. Então eu vou simplificar para você. Por que ele fez isso? Para você amar ao próximo, como eu já falei em 2 ocasiões, você tem que estar ligado ao absoluto. Só ele é capaz de fazer o incompleto em você, através do seu relacionamento pessoal, individual e pessoal. Por nós mesmos somos incompetentes para isso. É por isso que Kierkegaard chama Deus de absoluto. Somente através dele podemos ser uma extensão dele em nós. Bom dia a todos. Meu nome é Benjamin, eu curso música, 1º ano, e a minha contribuição era me referir que essa frase, a maioria de nós, eu acredito que não está lendo ela da forma correta, porque ela diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo, mas na verdade isso não faz muito sentido para alguém que já ama. Então, para que dizer isso para alguém que já ama? Amar um pouco mais o meu pai, amar um pouco mais a minha mãe, amar um pouco mais o meu irmão? Não. Ali está dizendo: amarás aquele que você odeia, como eu te amo. Porque você é hipócrita no momento em que você faz a sua oração e diz: perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aqueles que... Perdoa as nossas dívidas se nós temos perdoado os nossos devedores. Então, se você está dizendo isso, mas você tem aquela pessoa que você olha torto e diz: poxa, não gosto muito dele porque ele faz isso, porque ele faz aquilo. Já pensou se Deus te julgasse da mesma forma? Já pensou se Deus olhasse da mesma forma? Então, você está sendo hipócrita. Então, essa frase não é preciso ser dita para alguém que já ama, porque você já ama. Então, o que ela está fazendo aí? Ela está fazendo dizer: olha, amo o teu próximo como eu te amo. Porque se eu fosse te julgar dessa mesma forma, então estaríamos todos perdidos. Se a gente se deparar com a situação de que o amor de Deus é tão grande, ao ponto de que Ele fez tudo isso aqui que existe para nós, das aves, do céu, da terra, do mar, fez tudo para a gente. O que deveríamos fazer no início, que não deveriam fazer, era não descumprir uma única coisa: não toque naquilo ali, não mexa naquilo ali, e olhando o que deu. Então, se ele fosse julgado da mesma forma como a gente, então estaríamos perdidos, não existiria mais nada. Então, a minha contribuição para essa frase é que amarás o teu próximo, aquele que você não gosta, aquele que você odeia. Pense 2 vezes e se coloque no lugar de Deus nessa questão. Essa é uma passagem bíblica, de Mateus 22:39. E assim como nós falamos no programa, isso sugere para Kierkegaard a obrigatoriedade de amar o outro. Essa obrigatoriedade de amar o outro, amar o próximo, é exatamente aquilo que ele fala, que amar parente, pai, mãe, irmão, irmã, namorado, namorada, é fácil. O difícil é você amar o próximo. E o mandamento fala: ame o seu próximo. E o objetivo de eu colocar essa imagem é associar amar ao próximo, a obrigatoriedade de amar ao próximo, seja lá quem quer que seja, mesmo as pessoas que nos fazem mal,
a obrigatoriedade disso, para ele é mais fácil, porque o próximo eu não espero nada. Aquele desconhecido eu não espero nada. Agora, do meu pai eu espero, da minha mãe eu espero, da minha esposa eu espero, do meu filho eu espero, da minha filha eu espero. Ele fala, não, está errado. Nós temos que amar todos eles como se fosse próximo. Assim eu vou esperar o quê? Decepção. Separação. Eu espero que, possivelmente, esse próximo vai me machucar. E não importa se é pai, mãe, irmão, namorado, namorada, esposo, esposa. O problema é que eu encaro como esposa, encaro como namorada. Eu não encaro como meu próximo. Para ele, existe uma obrigatoriedade de olhar o outro como meu próximo, seja lá quem quer que seja. Assim, as nossas decepções serão menores. Para Kierkegaard. Interessante, não é? Então, esses vínculos afetivos, muitas vezes, fazem com que nós nos tornemos dependentes disso. Para nós não tornarmos assim e obedecermos o mandamento, que é o mandamento do nosso mestre, nós temos que olhar o outro como próximo. E aí eu coloquei a gaivota voando. Eu gostei dessa imagem, porque dá aquela sensação de liberdade. Então, quando eu amo o próximo, eu vou obter aquilo que Kierkegaard mais se pronunciava, a liberdade. Porque a vida é sempre uma viagem. E quando nós usamos drogas, nos tornamos dependentes delas. Até nos relacionamentos afetivos. Vamos curtir essa viagem. Né? Gostei do dizer da camiseta. Ok, senhores. Bom, chegou ao fim do nosso programa, do Papo Cabeça. Quero agradecer aos internautas, agradeço aos ouvintes da Unasp FM, aos nossos alunos aqui, alunos do curso de música e outros alunos aqui, teologia, ADM, pedagogia. Um bom sábado a todos, um bom final de semana. Vamos conversar com o nosso Deus. Curvemos a fronte. Querido Deus, amantíssimo Pai, obrigado, Senhor, pela provocação. Que possamos, então, agir conforme o Teu querer. Que o Seu querer possa fazer parte de nós, para que possamos ter um relacionamento íntimo e agradável ao Senhor. Mas, acima de tudo, que não sejamos hipócritas nem falsos, mas que possamos viver o cristianismo na sua essência. Fique com todos nós, proteja os nossos queridos ouvintes, os internautas, os nossos alunos, que possamos, então, nesse carnaval, termos um relacionamento pessoal contigo, e é em nome de Cristo, esse Cristo maravilhoso que nos ensinou tanto, é que nós te agradecemos. Amém.